O reconhecimento de paternidade pode ser iniciado no cartório mais próximo. Saiba como fazer na reportagem. A busca por reconhecimento de paternidade pode começar com um pedido feito em qualquer cartório do Brasil. Mas pouca gente sabe disso. Não sabia. Eu soube que tinha que ir na procuradoria, né? Entendeu? Se informar melhor para poder reconhecer esse filho. Facilita muito, porque a criança tendo o nome do pai na certidão, ela se sente mais um cidadão. As facilidades vieram em 2012 com a norma 16 do Conselho Nacional de Justiça, que simplificou os trâmites para reconhecimento de paternidade previstos na Lei 8.560 de 92. Agora, as mães podem procurar qualquer cartório e dar início ao processo de reconhecimento. Se a mãe vem apenas para indicar o suposto pai, o cartório recebe essa informação, preenche os dados desse suposto pai, nome, endereço, profissão, identidade, e nós mandamos essa informação para a Justiça. A Justiça vai notificar esse pai para que ele compareça em juízo e se pronuncie a respeito dessa paternidade que lhe foi atribuída. A norma do CNJ também facilitou o procedimento para os pais que querem reconhecer os filhos espontaneamente. Eles podem ir a qualquer cartório do Brasil e preencher o termo de reconhecimento. Nestes casos, é necessário o consentimento da mãe ou do filho maior de idade. Não basta ele vir sozinho ao cartório e fazer essa declaração. Ou seja, ele precisa, se a criança for menor, precisa da concordância da mãe. E se for maior, precisa da anuência do próprio filho. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a advogada e vice-presidente do Instituto Brasileiro dos Direitos de Família, Liliana Marques. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Bom, para começar, isso já existia, sempre existiu esse reconhecimento direto no cartório ou não? E como era antes? Não. Érica, esse reconhecimento foi a partir de fevereiro de 2012, através de um provimento assinado pela ministra corregedora Eliana Calmon. Antes, a mãe poderia registrar e o pai poderia espontaneamente ao cartório. Seriam essas duas possibilidades. Fora isso, teria que ser ajuizada uma ação de investigação de paternidade. A partir de fevereiro de 2012, a mãe, o pai ou a criança ou maior de 18 anos pode se dirigir ao cartório mais próximo de sua residência, sem nenhum custo, e indicar o suposto pai. Para tanto, tem que apresentar alguns dados, endereço, dados pessoais, apresentar a certidão de nascimento, O pai, em seguida, será notificado, terá 30 dias para comparecer ao cartório. Caso ele não compareça, o processo será enviado ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, que dará início a um processo de investigação de paternidade. O pai concordando, basta ir ao cartório. Se for o cartório originário onde foi feita a certidão de casamento, de nascimento, será inseridos os dados e as partes já saem de posse da nova certidão de nascimento. Bom, quando o caso chega à justiça, é possível fazer esse reconhecimento numa audiência de conciliação, por exemplo? Sim, mas é muito difícil, A partir do momento que o pai não reconhece espontaneamente, vai ter todo um trâmite. E o que acontece se o pai recusar reconhecer o filho? Se o pai se recusar via cartório, o processo é encaminhado ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para que seja aberta uma ação de investigação de paternidade. Independente disso, a parte, o interessado, pode procurar um advogado particular também e ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Lembrando que, via cartório, Defensoria Pública e Ministério Público, não tem qualquer ônus para as partes. Diante de um exame de DNA que deu positivo, mesmo o pai não querendo assumir aquele filho, ele é obrigado? O nome vai direto para a certidão? É obrigado. Fez o exame, comprovou, ele vai ser o pai biológico. Isso é feito... De fato e de direito. A revelia da vontade dele. A revelia da vontade. Bom, a senhora já falou no bloco anterior sobre quem pode entrar... O filho pode entrar com esse pedido de reconhecimento direto no cartório? Ou um parente também? Não tem que ser alguém envolvido ali no triângulo, pai, mãe e filho? Não, só pode a mãe, o filho maior de 18 anos ou o pai
com reconhecimento espontâneo. Caso a pessoa tenha 16 anos, lá o menor de idade, ele não pode fazer, daí tem que ser a mãe. Tem que ser representado pela mãe. Num reconhecimento, é obrigatório sempre ter o exame de DNA ou não? Se o pai espontaneamente quiser fazer esse reconhecimento, pode? Pode, não é necessário o exame de DNA. Basta que o pai reconheça espontaneamente. E é grande a demanda nos cartórios com esses pedidos? Olha, Érica, nós temos mais de 5 milhões de crianças em idade escolar sem o nome do pai. Quer dizer, apesar de campanhas reiteradas, tudo ainda é grande o número, né? E é um direito da criança, né? E hoje em dia, com esse provimento 16, há uma facilidade, né? Mas eu acho que isso não é muito divulgado para que se procure o cartório mais próximo, sem qualquer ônus. E o cartório tem obrigação de informar, de esclarecer. No cartório, as partes já vão encontrar formulários prontos. Então, é uma coisa simples. E lembrar que é um direito, né, da criança e do maior também, ter o nome do seu pai na certidão de nascimento. Muita gente pensa que tem um custo, né? E nesse caso não tem. Não, nenhum custo no cartório, nenhum custo. Como a certidão de nascimento, ela não tem qualquer custo. E se chegar à necessidade do exame de DNA, tem algum custo? Se for através da Defensoria Pública, não. Pode se fazer, em Brasília nós temos, né? Se faz sem nenhum ônus. Se for particular, hoje também não é um exame mais caro como era. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Liliana Marques a respeito do reconhecimento da paternidade. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde.